Bom, a gente segue falando sobre esse assunto, entendendo um pouco mais sobre esses números agora com José Luiz Brazuna, professor de Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui no CNN Money e obrigada por conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, Muriel. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Gostaria de ouvir a sua percepção diante desse impacto que a Fazenda está estimando agora, pensando que essa questão da isenção do imposto de renda pode ter esse impacto de 3 bilhões para os municípios. Faz sentido esse cálculo para o senhor? Bem, é difícil avaliar esses cálculos, né? Nós estamos entrando no momento da discussão do projeto de lei de guerra de narrativas a respeito da questão de perda de arrecadação. Que haverá algum impacto, sem dúvida haverá. Ele foi, a meu ver, aparentemente superestimado no início da discussão do projeto de lei, porque houve, de fato, uma certa confusão a respeito do mecanismo usado para se propor essa isenção, né? Então, isso é importante esclarecer. Não é que o projeto de lei propõe um aumento da faixa de isenção. O projeto de lei propõe criar indiretamente uma isenção para quem ganha até 5 mil reais, mediante a concessão de uma dedução que vai zerar o imposto de renda. Então, o impacto, de fato, é menor do que seria caso o projeto propusesse, de fato, efetivamente uma isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Talvez por isso os números iniciais da Confederação Nacional dos Municípios tenha sido muito discrepante do que agora está se apresentando, né? Mas, de fato, haverá um impacto, esse impacto direto, que é sobre o imposto de renda que os municípios retêm na fonte quando eles pagam os seus funcionários. Então, essa parte da arrecadação do imposto de renda fica direto com os municípios, né? E existe uma outra participação dos municípios via repasse para o Fundo de Participação dos Municípios. Aí sim, a arrecadação da União, que posteriormente é repassada. Esse repasse, teoricamente, pelo que o projeto propõe, não seria prejudicado, porque o projeto coloca na mesa não só essa redução da carga do imposto de renda da pessoa física, mas como contrapartida a criação lá do imposto de renda de pessoa física mínimo, né? Aquele imposto de renda para as altas rendas, que instituiria, então, traria de volta a tributação dos dividendos e tudo mais. Então, nós vamos assistir aí, durante a discussão do projeto de lei, essa guerra de números, né? E, obviamente, é um embate político para que os municípios busquem obter a menor perda possível. Porque, embora os municípios, de fato, participem da arrecadação, seja uma parte da sua arrecadação, o imposto de renda retido na fonte, trata-se de um imposto federal. Então, quem tem que determinar e ditar política a respeito da tributação da renda no Brasil é o governo federal. E aí nós percebemos, né, agora falando sobre essa medida que está sendo explorada de forma muito eleitoreira, né, também, para que seja uma grande bandeira para a discussão da reeleição no ano que vem do presidente Lula, nós vemos por que é tão difícil no Brasil a gente atualizar e revisar periodicamente a faixa de isenção do imposto de renda, né? Porque, de fato, há essa perda direta na arrecadação de municípios e também de estados que também ficam com a participação do imposto de renda que é retido na fonte. Eu até Agora, há um risco desse número aumentar, porque na tramitação do projeto de lei, houve aglutinação ao projeto proposto pelo governo federal de outros 2 ou 3 PLs, que aí sim existe um dos PLs que propõe diretamente uma isenção de 5 mil reais. Aí sim o impacto para os municípios seria muito maior. Então a forma aqui é relevante para determinar quanto que haverá de perda para os municípios. Pois é, e outro ponto que eu queria entender também, professora, a gente está acompanhando e a fala do secretário vai com relação a esse caminho também. A gente estava ouvindo ele falar que, de modo geral, os gastos com compensação ficariam em torno de 32 bilhões de reais, pensando nessa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. A gente sabe especificamente que essa questão da compensação está sendo debatida no Congresso, não está fechada ainda, mas o que o governo fala é que, se for da forma como eles estão planejando, que é a questão da taxação dos super ricos, ficaria em torno de 32 bilhões os gastos. Se não for dessa forma, se fosse para realmente tentar
cobrir esse valor todo, os gastos seriam em torno aí de 100 bilhões. É o cálculo feito pela Fazenda que eles começam a mostrar para a gente a partir de agora, para que a gente entenda um pouco de como que eles pensaram. Eu queria até entender se na sua percepção faz sentido também esse cálculo e essa ideia, então, de um gasto muito maior. Eu acho que isso vai ser fundamental. O quanto o governo estimar que ele poderá arrecadar a mais com essa tributação dos super ricos, eu acho que essa vai ser a medida que vai determinar até que ponto se vai forçar ou não essa desoneração de quem ganha até 5 mil salários mínimos. Levando em consideração, óbvio, que essa medida, como eu falei, essa medida da desoneração de quem ganha até 5 mil salários mínimos é uma grande bandeira política para a discussão de sucessão no próximo ano, né? Então, a gente nota aí que todo o discurso que está sendo trazido pelo Ministério da Fazenda é a questão de um desequilíbrio da tributação da renda no Brasil, de uma alta regressividade da tributação da renda, como o imposto de renda, como se o imposto de renda fosse um dos grandes, fosse o grande vilão pela desigualdade econômica, e na verdade ele é uma consequência, né, de uma desigualdade econômica que é gerada pela própria renda que é obtida por trabalhadores e empresários nos diferentes ramos, né, de atividade. Então vamos ver, esse número vai ser importante, o número estimado para que o governo arrecade a mais com esse imposto de renda dos super ricos, né, que seriam aqueles que recebem, ganham mais do que 600 mil reais por ano, isso vai ser determinante para essa discussão da isenção ou da desoneração de quem ganha até 5 mil reais, sem dúvida. E é interessante porque o secretário fala que, na verdade, os números são bem menores do que foi estimado, então, com esse cálculo aí de 32 bilhões, falando também que estamos falando aqui em alguma coisa entre 2 e 3 bilhões e não 12 bilhões, como chegou a ser questionado inicialmente com relação a ganhos e perdas também diante desse cenário. Tem muita dúvida diante desse projeto que foi apresentado e que cada vez mais a ideia é avançar no Congresso, mas a gente sabe que a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil já está definido que realmente vai acontecer. A grande incógnita agora é qual vai ser a compensação, né? Queria até entender se na sua percepção quais são os caminhos que fazem mais sentido. Aparentemente, essa tributação e esse foco nos super ricos talvez não vá adiante, a gente está acompanhando para ver o que vai acontecer a partir de agora, mas queria até entender qual poderia ser esse caminho, porque a gente entendeu a partir da fala do secretário que não ter uma compensação não é uma opção. Exato, exato. E normalmente, historicamente, quando o governo federal dá com alguma mão, né, e concede alguma benesse com uma mão, historicamente ele costumava compensar isso por meio de aumentos nas suas contribuições, nas contribuições sociais. Essa era uma artimanha historicamente usada pelo governo federal e que aí sim sempre prejudicava municípios e estados, porque as contribuições não entram no bolo repartido com os outros entes da federação. Aqui, o impacto e a atenção que foi chamada para esse projeto de lei diminui muito a margem para esse artifício usado pelo governo federal. Agora, os municípios estão de olho, né? Eles estão muito atentos. Eu acho que essa pressão colocada pela Confederação Nacional dos Municípios está muito ligada a isso. Olha, não me venham querer compensar esse benefício por outro mecanismo que não seja repartido com os municípios, né? Então não vem aumentar uma contribuição social, porque aí os municípios não vão participar. Agora, aumentar o imposto de renda realmente é dolorido e causa uma repercussão muito grande, né? Acho difícil esse projeto, se o cálculo do governo tivesse sido feito de fato em cima dos números originalmente apresentados no projeto de lei, isso teria sido uma estratégia muito inocente, porque, né, você na negociação vai ter que ceder um pouco. Então, os números apresentados no projeto de lei para a tributação dos super ricos, sem dúvida nenhuma, eles vão ter que ser ampliados um pouco, né? Não se pode considerar, acho que na realidade do Brasil, super rico quem tem uma renda de 600 mil reais por ano. Além do que, isso atinge muita gente inclusive da própria administração pública, que pode reclamar. Então, esse número vai ter que ser ampliado. Agora,
quanto isso vai representar em termos de compensação na arrecadação, esse é o grande ponto de interrogação, né? E é difícil aqui no Brasil a gente ter uma precisão com relação a esses números, né? Infelizmente, por isso que nós ficamos perdidos nessa guerra de números, né? 3 bilhões para cá, 11 bilhões para lá, sabe-se lá qual é o número correto, né? A gente tem uma Exato. esperança de que alguém saiba, mas a certeza absoluta ninguém tem. Exatamente. Eu queria até te ouvir qual que é a importância de avançar com um projeto como esse, com uma reforma nesse cenário. A gente sabe que essa reforma está sendo aguardada há muito tempo. O próprio ministro Haddad falou que se ele sair do cargo sem ter terminado, sem ter concluído essa reforma, vai ser algo muito decepcionante para ele. A gente lembra que, especificamente, a isenção do imposto de renda é algo que foi uma promessa de campanha do presidente Lula, para quem ganha até R$ 5.000 mensais. Portanto, se ele quer se reeleger, ele vai ter que ter essa cartada de falar, olha o que eu fiz. Mas, para além dessa questão política, eu queria entender, na sua percepção, a importância economicamente, de forma tributária também, de ter esse avanço. Acho que é difícil avaliar o tempo da política, né? Vejamos aí que nós tivemos a aprovação em 2023 da reforma tributária da tributação do consumo. Confesso que era algo que eu não imaginava que eu viria na minha vida, né? Enquanto eu estivesse vivo, mas aconteceu, né? O tempo da política é muito difícil de identificar como ele processa, né? Como as decisões políticas são processadas. Acho que o que está sendo colocado e que contribui para que haja realmente uma reforma da tributação da renda, isso está sendo colocado com frequência, no debate político, né? Eh, Na reforma da tributação do consumo foi extremamente importante haver a participação da sociedade civil, né, trabalhando em paralelo ao poder legislativo e ao poder executivo, para que a reforma ocorresse. Eu não sei se estamos diante de algo similar no que diz respeito à reforma da tributação da renda. Me parece que aqui está havendo a pressão muito concentrada na administração pública. Eu não tenho visto a sociedade civil clamando da mesma forma como clamou pela reforma da tributação do consumo, né? Então, talvez isso traga uma lentidão por uma reforma mais ampla e profunda da tributação da renda. E aí, eventualmente, o que nós veremos nos próximos meses e até o final desse mandato presidencial serão alguns remendos em que nós temos na legislação da tributação da renda. Então, infelizmente, é isso que eu tenho percebido, essa minha visão. Nós não estamos discutindo uma reforma profunda do imposto de renda, mas sim pequenas micro-reformas, micro-remendos no que nós temos hoje. E aí talvez isso atrapalhe a força política do debate, porque quem é afetado, que são todos os cidadãos, todas as empresas, fica com receio. Tá bom, eu vou ter um remendo aqui, mas qual que vai ser a contrapartida, né? Como que o imposto de renda ficará ao final dessas micro-reformas? Então, acho que seria muito produtivo que o governo federal apresentasse com maior clareza, né, uma pauta mais completa do que ele pretende, onde ele pretende chegar com todas essas micro-reformas. Eu acho que isso traria mais tranquilidade para o debate político. Senão, nós ficamos aí perdidos nessas discussões menores. Tá bom, perda de arrecadação para cá, aumento para lá, é uma discussão de cobertor curto, né? Mas acho que entramos num caminho sem volta, até por uma pressão internacional de adequação do Brasil a padrões de tributação da renda adotados nos países da OCDE. Então, as mudanças ocorrerão. Qual é o tempo, em que cronograma isso se materializará? Essa é a grande pergunta, a grande questão. E se essas pequenas reformas vão conversar umas com as outras? Espero que sim, né? Esperamos. Muito bem, José Luiz Brazuna, professor de Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Obrigada mais uma vez, viu, pela presença aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Estou à disposição. Um abraço, bom dia a todos. Obrigada, bom dia.